criados para ouvir a quinta aula. O que eu posso fazer de forma diferente para ouvir a Deus? E nós estamos nessa jornada devocional para afinar, né, o nosso ouvido. Então, quais são as coisas que eu posso fazer para afinar, né, o meu ouvido espiritual, meu ouvido à voz de Deus, para poder reconhecer o fato de que Ele deseja falar, Ele está falando, e eu posso então ouvir aquilo que Ele deseja falar. Então, Isaías 43, versículos 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no Hermon. E aí a Havilah, ela levanta 3 âncoras, né, aqui para nós, para considerar da forma que nós podemos ouvir de uma forma consistente, né, a voz de Deus. Primeiro, é reconhecer que nós somos seres espirituais e nós fomos feitos, sim, a gente tem o nosso físico, obviamente, mas espiritualmente nós possamos realmente ouvir. A gente precisa reconhecer isso, né, que nós somos seres espirituais, então a gente consegue ouvir o espiritual, né, aquilo que está no espiritual. Número 2, nós somos criados para ouvir a voz de Deus. Na última aula, nós falamos sobre a questão da adoração, que nós fomos feitos para adoração, mas mais do que isso, conexão com Deus, né? E aí, reconhecer que essa conexão é de mão dupla, nós precisamos também reconhecer que nós fomos feitos para ouvir sua voz. Nós fomos feitos para relacionamento. Então, relacionamento exige comunicação. Então, nós fomos feitos realmente para esse tipo de, né, mão dupla de comunicação, onde Deus fala, a gente ouve, nós falamos, Deus também nos ouve. E aí, terceiro, Deus está sempre se comunicando de alguma forma. Ele está realmente, né, aberto para relacionamento e comunicação. Nós precisamos então ajustar a nossa receptividade àquilo que Ele está se comunicando. E aí é onde entra algumas coisas para nós refletirmos sobre personalidades proféticas, e é assim que eu fecho esse devocional para nós refletirmos juntos. O profético, ela levanta, é como Deus fala conosco, né? Profético no sentido de do que vai acontecer no futuro, esse tipo de coisa, mas o profético de uma forma geral, né? É como Deus fala conosco. A personalidade é como nós falamos com o mundo, né? Então a minha personalidade vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da Manu, que vai ser diferente de outras pessoas na minha família, como vai ser diferente nas suas. Então as personalidades é a forma que a gente se expressa, que a gente se comunica com o mundo. E aí a pergunta talvez deveria ser, ao invés do que Deus está falando, né, que a gente sempre pergunta, o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está falando? Talvez ao invés de perguntar isso, a gente poderia pensar de uma forma ou refletir de uma forma um pouco diferente. Como eu e como você foi criado para ouvir, né? Como que é que eu preciso realmente ajustar essa antena, vamos dizer, interno, para poder ouvir aquilo que Ele está se comunicando, sabendo que Ele está sempre falando. Como que eu então preciso abrir minha receptividade baseado em como Ele me criou, né? Em quem Ele me criou para ser, como que é a melhor forma de eu ouvir. E assim que eu fecho esse devocional com essa pergunta para refletir junto e perguntar para o próprio Espírito Santo, como que eu fui feito para ouvir sua voz? Me ensina. Que Deus te abençoe.